Primeiro, então, só, né, bem-vindos novamente ao nosso encontro mensal, né, a nossa rotina aí de formação que a gente tirou da nossa assembleia, né, do mês de março, com o intuitivo de aproveitar esse tempo que a gente não pode estar presencialmente dançando, aproveitar esse tempo para nos capacitar, aprender e tudo mais. Eu foquei mais na parte de compreender a diversidade cultural. Então, é mais uma base para as pessoas entenderem que existe, no primeiro momento, que existe o perfil multicultural e por que disso. Muitas vezes as pessoas desconhecem a parte da história e da formação. Então, há alguns anos nós viemos observando o que vem acontecendo na nossa região com relação à recuperação e o resgate de um perfil que reporta que herdamos de uma imigração alemã e na formação de algumas cidades da região. E também agora descobrimos que tem outras regiões, nós descobrimos a arquitetura em Chaimel, na Grande Florianópolis, e colônias alemãs que vivem como um exemplo, por exemplo, de Pomerode, que tem um perfil bem característico daquele imigrante. E nós observando uma festa aqui da região, e nós observamos os trajes que tem sobre esse palco, trajes de representação dessa festa, trajes de grupos folclóricos, de cantores, e nos perguntamos da onde vem essa contribuição, essa herança, esses trajes, como se formou esses trajes aqui no Brasil, de que forma se definiu com essas cores e esse tipo de traje. Nós vemos um traje bávaro, trajes bávaros, e os trajes que teve influência de uma cultura local, que é a cultura gaúcha, que também teve influência da cultura alemã. Então, esse trabalho vai beirando a antropologia e os contatos culturais de povos dentro da nossa região e na Alemanha. O traje reflete exatamente que cultura da Alemanha cultural, multicultural, em cima desse palco. O perfil do imigrante alemão é o mesmo nas várias regiões de Santa Catarina, nas várias regiões da Alemanha. Relembramos que dentro das várias regiões da Alemanha multicultural e multicolorida, há uma diversidade de trajes históricos, que nós já vimos pela palestra do nosso amigo no último encontro, e todos são originais e munidos de lastro histórico. De que período histórico? De todas as regiões que formam a Alemanha atual, imigraram e imigram ainda hoje pessoas para o Vale do Itajaí, que rendeu 30 ou mais municípios que reconquistam o direito de praticar alguma cultura que foi silenciada num tempo atrás, e também em outras regiões do Brasil. Todos esses imigrantes e seus descendentes têm um perfil cultural, hábitos e costumes iguais ou não? Então, nós temos aqui a Mafra, que, na minha opinião, foi a primeira colônia alemã do estado de Santa Catarina. Muitos destes vieram do sul da Alemanha atual, vieram da Baviera. E na época que esses imigrantes chegaram a esse local, Mafra era ligada a Rio Negro e, portanto, pertencia ao Paraná. Mas o local é o mesmo, 1828, e também não existia Alemanha. Por isso, a justificativa de que esse lugar é o lugar mais antigo de colônia alemã de Santa Catarina. Família de imigrantes em Corupá, todos reportam ao século XVIII, famílias de imigrantes no Belchior, que é muito mais antigo do que ocorreu aqui na colônia Blumenau, que só foi em 1850. Esses de Belchior, de Gaspar, eles vieram com o pessoal que subiu o Rio Itajaí-Açu, migrando de São Pedro de Alcântara, vindo para a região. Nós temos da comunidade Nais, que era em Indaial. Com licença? Claro! Eu quero isso, Sérgio. Volta a foto. Eu quero isso, Sérgio. Essa família ali é a família Bernhard Schmitz, tá? E a minha bisavó é da foto
esquerda para a direita é a terceira, a maior ali. É a minha bisavó. Que fantástico! É a que está de vestido de bolinha? Eu acho que não é bolinha, mas parece, mas é ela sim. Que fantástico! Essa foto estava na parede de uma casa da família Fruc. A esposa do Fruc é da família. Então, lá nessa região tem muita originalidade, tem muita história desses primeiros pioneiros na região. E eu fiz foto de foto, é uma ampliação grande. E eu vou comentar isso com eles, tá? Sim, ela é a mãe do meu avô materno. Que fantástico. Então, e o Bernhard Schmitz, ele ficou órfão na cidade, lá em Desterro mesmo, né? E ficou zanzando para lá e para cá. Aí na Schmidt? Era Schmidt? Ele veio... Oi? É Schmidt? Schmitz, com TZ no final. Tá. Que tem umas famílias Schmidt que vieram das fazendas do café. Eu estou descobrindo isso agora, tá? Vieram migrantes... Não, esse não era DT. Uhum. Ele veio ali da região de Florianópolis, né? Ele subiu aqui para a região do Vale do Itajaí e mais tarde ele começou a negociar madeira, né? Uhum. A esposa dele é da família, eu não lembro o nome dela agora, mas ela é uma Bugman. Sim, conheço a família Bugman também. Então, só para... Não, legal. E vocês participem. Se eu falar alguma coisa que vocês não concordam, porque eu vou definindo as coisas a partir de leituras, mas seria muito bom encontrar alguém no nosso grupo que despertasse um outro olhar para a gente buscar de outra forma. E essa escolinha, essa foto também é uma foto de uma escola no interior de Nais, entre Indaial e Ascurra, ali perto de Varnov. Então, antes de sair a BR-470, as pessoas se ligavam de uma maneira... A logística, o caminhar na região era diferente, e o caminho se dava de Varno até Ascurra, e nesse caminho tinha as margens do rio, essa escolinha, e essa foto estava na parede. Então, eu acho muito interessante que os meninos sempre se jogam no chão de maneira simétrica, assim. Tem várias fotos de bolão também que acontece isso. Mas, continuando, eu estou só introduzindo uma provocação para nós chegar na Alemanha. Então, muito legal essa palestra que vem aí sobre o folclórico brasileiro. E a gente sempre pergunta qual é realmente a identidade do Brasil. Como nós perguntamos, qual é a identidade cultural da Alemanha? Nós temos as pessoas que desconhecem um pouco, eles têm a facilidade de rapidamente dizer que a cultura do Brasil é o samba. Então, eu conheço grupos folclóricos que se prepararam para dançar o samba lá no encontro de dança na Alemanha, porque isso representa a cultura do Brasil. Aí, o samba é a música das duas primeiras capitais do Brasil, que foi Salvador e Rio de Janeiro, aonde eles usavam mão de obra escrava, e houve um intercâmbio cultural entre as duas culturas, porque o imigrante português, culturalmente, ele não é apto a fazer trabalhos braçais, e a música do samba fixou nessas duas cidades, que coincidentemente recebiam muitas pessoas de fora. Rio de Janeiro, principalmente franceses, portugueses, ainda mais nesse período da Fazenda do Café, a mão de obra do imigrante substituiu muito da mão de obra escrava. E, em contato com isso, é claro que surgiu uma cultura intermediária, e o samba faz parte do perfil dessas duas cidades. Mas não necessariamente de Manaus, não necessariamente de Pernambuco, não necessariamente do Rio Grande do Sul. Nós vamos, esse quadro, por exemplo, das pessoas, nós temos o Juruna, nós temos a Gisele Bündchen, o Pelé, me ajuda, gente, como é o nome dela mesmo? Carmen Miranda. A Carmen Miranda.
Obrigada, que era uma portuguesa que caracterizou esse adorno na cabeça no traje brasileiro. Nós temos o Pedro II, que era filho de português com mãe alemã, austríaca. Nós temos a política aqui com adornos indígenas, porque ela é do norte, o jogador de futebol descendente, a atleta. Então, nós temos uma mistura étnica e de práticas culturais que também nos leva a perguntar sobre a Alemanha. Nós criamos essa provocação de Brasil porque é uma tendência de uniformizar de forma linear uma cultura, ainda mais num país que está em formação desde o ano de 1500 somente até agora. Não tem seis séculos, perto de uma história da Europa. Como o Brasil, a Alemanha também apresenta um perfil cultural bem diversificado, essa complexidade e diversidade étnica contribui para o ecletismo cultural nacional e, erroneamente, como nós introduzimos, se diz que o alemão é loiro de olho azul, o alemão é teimoso, o alemão gosta de comer chucrute com romops, o alemão. Não pode ser assim. O alemão dança, o alemão usa lederhosen só. O alemão só usa lederhosen, o traje alemão é lederhosen. Não pode ser assim. Depende. Qual é a música que caracteriza a cultura alemã? Nós temos os coros masculinos do Mar Báltico. Nós temos a música de sopro, ali perto da Suábia. Nós temos lá no sul também a música de sopro. Nós temos vários tipos de músicas alemãs. O nosso amigo que faleceu há pouco tempo, ele separava direitinho por nome. A minha memória não segura. Mas até a música pop alemã. Nós temos vários tipos de música, como em qualquer país. Mas nós temos por hábito dizer que a música alemã é de bandinha entre as pessoas e entre o brasileiro aqui. E a música brasileira? Qual é a dança folclórica alemã? Qual é a dança folclórica brasileira? Depende da região, ainda mais um país com o território continental que é o Brasil. Essa identidade precisa ser desenhada, precisa ser definida, precisa ser mapeada, respeitada e praticada. Todo esse trabalho que nós fazemos, como todo mundo aqui faz, de forma... um trabalho voluntário, nós fazemos como arquiteta por considerar que a região de Blumenau tem um perfil cultural, que a região de Pomerode tem um perfil cultural, que a região de São Bonifácio tem um perfil cultural, e nós podemos fazer alguma coisa para que essa região valorize esse perfil cultural e, com isso, as pessoas tenham vontade de vir visitar, tenham vontade de conhecer a primeira fábrica de malha, tenham vontade de conhecer o rio Itajaí limpo, com peixes, com parque linear. Então, nós podemos enaltecer esse perfil cultural, como outros países em desenvolvimento, desenvolvidos realmente o fazem. O traje, que nós tanto falamos, é um dos elementos identitário cultural. Então, no Brasil, qual seria o traje? Seria o da Carmen Miranda? Ou seria o caboclinho lá de cima do Maranhão? É um daqueles, eu conversei, ele é uma pessoa incrível. Lembra, Elton, do encontro de dança que teve? Que ele era fantástico. Seria o boi de mamão, que assume várias características no litoral brasileiro, que é enorme. Em cada região tem um tipo de brincar o boi de mamão. Seria o traje indígena que eles se usam nas festas de boi em Manaus. No Rio de Janeiro, o carnaval. Seria o traje folclórico alemão, de tantos alemães que povoaram e fundaram cidades. Seria o traje gaúcho. Qual é o traje brasileiro? Qual seria o traje brasileiro? E o traje da Alemanha? Da onde surgiu os trajes nas regiões da Alemanha? Como seria esse traje? Por que eles sobem nos bancos? Por que eles dançam em cima dos bancos? Por que as festas são nas tendas no Siedbayer, no sul da Baviera? Por que esses homens ostentam essa roupa lá, queriam tocar nessa festa de uma forma tão orgulhosa, tão imponente?
Porque esse cinto é passado de pai para filho, de uma geração para outra, como se fosse uma relíquia. Isso não é fantasia, como nós ouvimos algumas vezes até dentro do próprio jornalismo que transmite algumas de nossas festas. Dos germanos ao surgimento da Deutschland. É importante para a compreensão e conhecimento desse perfil cultural, para a gente entender um pouco sobre os trajes, nas várias regiões da Alemanha atual e fora dela, como, por exemplo, no Vale do Itajaí. Por que se construía um forte no meio de um lago onde tinha uma ponte levadiça? Porque se guarda esse mesmo lago de forma de ruínas? Porque os primeiros fortes no local, antes de ser uma construção autoportante de pedras e tijolos, eram feitas somente de madeira. Em que período isso aconteceu? Por que essa organização espacial aconteceu? Como esse pessoal se divertia? Como esse pessoal se alimentava? Deutschland. Então, o pessoal pergunta, como é que o Elton falou há pouco? Como é que você falou para falar de brasileiro junto com alemão? É uma característica franco... não, você disse outra coisa, que o pessoal usa na expressão para chamar o alemão, ou a cultura alemã. Ô Sérgio, tu não sabe como eles chamam para quando é alemão? Alguém de vocês sabe? Por exemplo... Ai, meu Deus, como que é? Tá na ponta da língua. Quando você quer se reportar o alemão ou o brasileiro junto? Aí diz ítalo, o italiano é ítalo-brasileiro, e o alemão? Teuto brasileiro. Teuto brasileiro. Esse teuto brasileiro é super errado. E uma pessoa... Obrigada, Sérgio. E uma pessoa uma vez me explicou, não lembro agora, mas basta saber que teuto vem dos teutões. Os teutos eram uma das tribos bárbaras que formaram o Império Franco. E as cruzadas teutônicas foram aquelas que ocuparam a região do norte, do Bar do Norte da Alemanha. Então, não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com Germânia e nem com Deutschland. E no Brasil, foi uma pessoa muito instruída que me falou que isso é errado falar. Aí a expressão Deutschland. A nação alemã surgiu a partir de um processo econômico, social e político que perdurou por muitos séculos de história e suas origens se perderam no tempo. Deutschland, Alemanha, compõe-se de é uma composita, como muitas palavras na Alemanha. Land, terra, Deutsch, expressão que surgiu. Deutsch é os germanos, são os alemães, são os povos germanos, já com características das tribos, bárbaras. A expressão surgiu no século VIII, inicialmente usado para a língua dialeto falada na parte oriental do Império dos Francos, que atingiu seu apogeu no reinado de Carlos Magno. Para a gente acompanhar essa evolução, essa mudança da geografia, nós vamos nos basear sempre como referência no mapa o rio Oder, o rio Reno e o rio Danúbio, que eles não mudaram de lugar, mas o mapa mudou. Mas os povos que ocuparam aquele mapa mudou. As cores das bandeiras mudaram, mas os rios não. Só para a gente ter uma ideia como isso se formou enquanto cultura, desde a fixação desses povos nesse local, que foi mais ou menos no período neolítico. Eles vieram da África pelo Vale do Danúbio, subiram em direção ao Reno e seguiram até a Grã-Bretanha. Isso na época do período neolítico, há 5.000, 6.000 a.C. E nessa época do Carlos Magno, a gente já vai entender como ele se vestiu. Isso já foi bem depois desse período que eles ocuparam essa terra, que eles plantaram a terra, que eles organizaram e construíram as primeiras aldeias a partir de uma casa de madeira, da casa em Chaimel. A casa em Chaimel surgiu, a originária dessa que veio para cá, surgiu nessa região, no Vale do Danúbio e do Reno, a partir dessas migrações. E quando eles deixaram de ser caçador e coletor, eles passaram a ser agricultor e pastor.
Mas, voltando ao Carlos Magno, o traje usual desses francos era aquele usado pelos francos, era a camisa de linho, como nós vemos os nossos meninos usando nos nossos trajes, os alemães usam com aquelas mangas mais largas de linho ou de algodão, por cima uma túnica justa com cinto de seda, meias, bandagens que envolviam as pernas, eles enrolavam essas pernas com faixas, talvez de um tecido mais quente, para isolamento do frio e também para não assar quando estava em cima dos cavalos. E as sandálias envolviam os pés. No inverno, uma malha de pele de lonta protegia o ombro e o peito do frio. Roupas estrangeiras, por mais ricas que fossem, por exemplo, dos romanos, eles não aceitavam. Os povos dessa época, eles eram fiéis às suas práticas tribais. Tanto que até hoje na Alemanha existem grupos que não largam o seu dialeto, porque são dialetos tribais repassados de mãe, de pai para filho, de uma geração a outra. E eles não aceitavam, eles usavam esse traje da tribo deles e com grande influência do traje dos germanos. Os germanos não eram os alemães, eram várias tribos que se fixaram na parte de cima do rio. Vamos sempre referenciar os rios. O rio Reno e o rio Danúbio. E depois eles foram avançando no Império Romano. Em geral, o traje carolígio recebia grande influência, né, dos romanos. Os casacos, os homens e mulheres usavam um manto, um casaco circular, aberto. Nós sempre percebemos isso nos filmes de época, na frente com capuz, a casula, do mesmo formato. E não é fendido na frente, é o portador para usar os braços. Então, nós temos aqui alguns aspectos do modo de vestir do homem germanos. Esse aqui está mais para os celtas, né? Mas eles se vestiam, as peças que formavam o traje eram mais ou menos semelhantes, homens e mulheres de cabelos compridos. Os principais tecidos, é interessante porque o tecido é um fator importante, até nos dias atuais. Como nós temos dificuldades de encontrar o tecido adequado para o melhor caimento, para o melhor assentamento de alguns trajes que nós fazemos. Então, as pessoas que conhecem, as costureiras que sabem aquele tecido que vai cair melhor, que vai rodar melhor. E eles tinham, na época deles, o linho, que era importado dos países mediterrâneos, o cânhamo, que também hoje existe, mas usado para fazer outras coisas, peles de marta, arminho, arganarás e doninha, ainda caçadores, folhas de diferentes finuras e diferentes tons dos mais prestigiados fabricantes de aras, Limoges, Friesland e Flanders, e a lã mais grossa, sedas importadas de Bizâncio, Pérsia e Sicília. Quando fizeram o tear, nessa época que essas tribos se fixaram, o tear nada mais é, gente, que a cópia da técnica que se fazia o fechamento da casa com a taipa. A taipa, eles fixavam partes fixas de madeira rígida e trançavam com o galho de salgueiro, a parte flexível. O tear, eles fixavam a parte fixa e penduravam pedras para fazer o papel da madeira fixa e trançavam a lã. Da mesma forma que eles construíam a parede de taipa, eles descobriram que faziam o tecido de lã deles também. O traje dos germanos, masculino, dos homens, eles se vestiam mais com traje mais pesado, porque eles moravam numa região mais fria, mais ao norte da Europa. As suas roupas eram feitas de muita lã, quer dizer, eles já tinham rebanhos, linho, o cânhamo, o algodão, presente em túnicas, mantos e uma espécie de calça. Então, existia por baixo a túnica, embaixo existia uma espécie de calça curta, que eles até citaram o nome de algum lugar, e em volta das pernas passavam aquele tecido que enrolava e era fechada com o couro para proteger do frio. Por cima, uma túnica fechada com fivelas e com broches,
e o resto adorno. As túnicas masculinas podiam ser mais curtas, em couro ou em tecido, e usava calções curtos denominados brés, ou calças longas atadas às pernas por tecidos baixo dos joelhos. As calças eram presas por um cinto que envolvia o corpo por passantes, cumprindo uma dupla função protetora contra o frio e contra aquela assadura que podia acontecer com o atrito e os animais. Por cima, um manto de couro ou pele presos no corpo por brochas ou alfinetes. E o das mulheres era muito mais simples e com menos... Era um manto, era uma túnica longa, fechada com um cinto junto ao corpo, onde penduravam as chaves, seus pertences, de repente joias, às vezes viviam com aquelas perundicalho nesses cintos. Sobre a túnica usavam um chale preso sobre brocha e fivelas também. Por baixo da túnica trajava uma camisa de linho com abertura frontal até o peito. Os complementos dos homens e das mulheres, eles ambos usavam cabelos longos, com toucas ou com adornos. Os calçados eram mais fechados e usavam sandálias de couro atados por correias e cartachos. Isso aqui é só para a gente entender. Eu estava até pensando aqui antes de conversar com nós. Alguém quer falar alguma coisa? Quando nós fazemos uma festa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, lá em Manaus, uma festa onde vão usar as roupas folclóricas, as roupas típicas, a gente pega as roupas dos antepassados, ou aqui mesmo, ou em Pomerode. Tem um professor lá em Pomerode que ele se veste com o traje pomerano, ele tem uma coleção de trajes pomeranos originais. Então, a gente busca aqueles trajes do século XIX. E as pessoas que fazem as festas a caráter dos antepassados na Europa, eles usam os trajes quanto mais antigos, quanto mais centenários. Então, existem muitas festas medievais com música a caráter, com roupa a caráter, e quanto mais original, inclusive existe música inspiradas nesses encontros que fazem até um certo sucesso com as pessoas por ali atuais. Não, então o traje típico e folclórico deles, eles buscam nessas pesquisas essa originalidade. Não é o traje do século XIX, é uma coisa muito mais antiga. Eles têm séculos de estudo e de pesquisa para explorar e para resgatar e para utilizar e para usar. Quando a gente estava lá, a gente viu algumas festas e acampamentos medievais, com músicas medievais, com tendas dessa forma, assim. O nome latino Germânia é derivado do alemão German. Quem sabe falar alemão, German, é homem de lança. Wehrmann. Os germânicos fazem parte de um grupo etnolinguístico indo-europeu do norte da Europa, que eram os chamados pelos romanos de bárbaros, e são identificados pelo uso das línguas indo-europeias germânicas. Sua origem é do período de 1900 a.C. na planície norte alemã. Aqui eu faço uma objeção, porque esses povos que subiram o Danúbio e o Reno, eles se fixaram naquela região no ano de 5.000 a.C. E esses povos German surgiram no norte, 1900 a.C. Então, nós temos muitos anos de história e defasagem ali. Expandiram-se para o sul da Escandinávia e para o rio Eurípides durante a Idade de Bronze, atingindo Baixo Danúbio em 200 a.C. As tentativas do imperador Augusto de anexar territórios ao leste do rio Reno foram abandonadas após o príncipe Querusco, que era um príncipe germano, vencer 3 legiões romanas. Depois vocês pesquisem para ver quantos homens representam 3 legiões romanas. É muita gente que ele deu cabo na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Ele ficou um tempo no exército romano, ele viu como tudo funcionava e depois ele voltou lá para o povo dele e eles fizeram essa. Então, olha aqui em cima, ó. Aqui tem o rio Oder, aqui tem o rio Reno, e aqui tem o rio, eu acho que ele está aqui, o rio Danúbio. Então, vocês viram o rio Danúbio, o rio Oder e o rio Reno.
Observe a disposição desses povos bárbaros nessa Europa. Nessa região surgiu as primeiras vilas e aldeias a partir de casa em chaimel, com coisa de madeira. Aqui tem os eslavos. Os eslavos são os povos que deram os olhos azuis e o cabelo loiro para aquele alemão que o brasileiro acha que alemão tem cabelo loiro e olho azul. O pessoal daqui é moreno de rachar e o pessoal daqui é moreno de rachar. Então, aqui já tem uma lenda. Os eslavos é que deixaram o alemão sob a ótica do brasileiro de loiro de olho azul. Aqui tem a ilha da Inglaterra, então nós vamos observar isso. E aqui está o pequeno império alemão, isso é em 510. Vocês imaginem, cada um grupo desse com uma bandeira diferente, com uma forma de viver diferente, já nesse ano de 510. O imperador Júlio César e Tácito. Vocês procuram na internet o livro Germânia, Tácito. Ele está lá para ler todinho. E esse Tácito descreve os germanos. É muito interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção na descrição de Tácito é que eles não entendiam de forma nenhuma como é que esses germanos botavam a mulher na garupa do cavalo, discutiam guerra e eles deixavam a mulher em casa e muitos deles tinham até... a mulher era uma peça de procriação. A Itália sempre adotou essa postura. Nós temos o livro de vidas privadas da Grécia clássica, de Itália e de Grécia, que a mulher ficava cuidando do fogo sagrado enquanto os homens, e os germanos botavam a mulher na garupa e saía. E o Tácito escreve textualmente que ele não entende como é que esses bárbaros fazem isso. Então, se vocês tiverem interesse de ler, o livro é muito interessante, ele está disponível. O Tácito e o imperador Júlio César foram os caras que forneceram os primeiros dados sobre esses povos e seus hábitos e seus costumes. Eles descreveram como povos bárbaros, organizados em tribos, que viviam em florestas, geralmente florestas densas de carvalho e dessa outra ali, e não conheciam a organização de vila, de cidade, pois eles ainda eram nômades. Os germanos, o rio Reno foi o grande obstáculo. Aqui nós temos o rio Reno e aqui nós temos o rio Danúbio. Isso é um mapa muito antigo, feito por Ptolomeus, e os romanos não conseguiam passar essa física, esse obstáculo físico. Então, esses povos germânicos viviam aqui isolados, sem aquela interferência romana que interferiu. O Ocidente europeu interfere, contribuiu e mudou o perfil cultural dessa gente até o tempo atual. Interferiu na forma de construir, depois eu vou mostrar. Enquanto esses daqui começaram a construir casa de madeira, e o pessoal aqui do Danúbio também, os romanos, com o Vitrúvio, chegavam lá, eles não entendiam como esses bárbaros construíam com madeira, porque tinha que ser de pedra, porque tinha que ser de tijolo, e houve embates sobre isso. O rio Reno foi o grande obstáculo físico que contribuiu para a formação dos povos distintos da época dos romanos na região. Tentaram atravessar 2 vezes essa barreira física, sem sucesso. Pretendiam subjugar esse povo que estava aqui, isolado pelos rios Reno e Danúbio, e por conta disso fez surgir os povos latinos e os povos nórdicos germânicos. Então aqui nós temos na Gália, que são os francos, que são os franceses, que são os italianos. Essa barreira física, esse obstáculo físico contribuiu para surgir 2 culturas totalmente distintas, que a gente até fala, é latino. O latino tem o hábito assim, 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 trata as mulheres assim, o trabalho é assim. O outro povo é assim, 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 é seco, é objetivo, tal, tal, tal. Isso aqui, nessa época, essa geografia contribuiu para o surgimento desses 2 povos, não importa quem estava ali dentro e quem estava na parte oposta. Então, aqui tem o rio Reno, só para se encontrarem, aqui na parte oriental, boa parte da Alemanha, da Holanda, da Bélgica, da França e da Suíça. O imperador romano Augusto desistiu dessa expansão, porque chegava ali nos rios, ele não conseguiu, ele queria chegar até o rio Elba,
o Armínio acabou com as aspirações desses romanos, que acabou com as 3 legiões na floresta de Teutoburgo, e o Armínio, que é Hermann é Armínio, foi o primeiro herói nacional. Em várias cidades da Alemanha existe a estátua de Armínio. Aqui vocês têm uma ideia do que era o Império Romano, e o que era acima desse rio Danúbio e desse rio Reno, onde viviam essas tribos germânicas isoladas, e os romanos não conseguiam ir até lá. Então tem a bota da Itália, aqui tem a parte da África. Esse povo migrou para cá através do rio e foram para a Grã-Bretanha e povoou essa região. E mais tarde, então, surgiu esse Império Romano. Com um pouquinho mais de insistência, eles conseguiram um pedacinho a mais de terra em cima desse rio Danúbio, e aí o rio deixou de ser esse limite do Império Romano, e esses romanos construíram uma divisa através de uma cerca alta de madeira com limes. Formaram sua fronteira nos primeiros tempos do Império pela persistência do bloqueio natural, que representava os vales do Danúbio e do Reno. Após 100 anos, os romanos se apropriaram de Dacuma, a região da cidade de Lor, ampliando seu império. As marcas da nova fronteira extrema do Império Romano foram transferidas para o leste e para o norte, avançaram um pouquinho só para cima dos antigos locais dos vales. Essa nova fronteira originou os limes, na conhecida fronteira original da Germânia Superior e da fronteira norte de Rétia, fronteira externa do Império Romano. Gente, vocês imaginem que ainda existem os limes lá para olhar. Isso tem... E aqui está a divisa, ó. A divisa. Aqui está os germânicos e aqui está o Império Romano. O lime é a expressão originária do latim, significa limite, que nesse caso é o nome de um conjunto de fortificações. Aqui tem a cerca de madeira e de espaço em espaço eles construíram um mirante de madeira desse tipo para que as pessoas, os sentinelas, observassem se haveria perigos de invasão ou não. Então, aqui tem um mapa a partir dos limes. Essa parte verde aqui é que eles tomaram, acima do Danúbio e acima do Reno. E a Roma surgiu com essa parte rosa. Na época de Augusto, ele pegou toda essa parte amarela, transformando isso no Império Romano. E depois, mais tarde, a expansão do Império, essa parte verde. Isso aqui eu queria mostrar, isso aqui é a Pomerânia. Ela está, ó, esse é o rio Oder, está tampado aqui, eu não sei por quê. Tá. O rio Oder. Então, para se ter uma ideia, que nessa época não existia ainda a Pomerânia, só existia o Império Romano e os povos isolados nessa parte superior dos rios Reno e Danúbio. Com a queda do Império Romano, surgiu um dos países, uma organização que se chamavam os francos, e os francos foi a primeira organização que levou depois ao surgimento da nação da Alemanha. Demorou muito que na época do domínio romano até o momento no qual os povos germânicos se organizaram em uma nação. Esse movimento começou com a constituição do grande estado franco. Franco, nos dias de hoje, está na Francônia, que faz parte do estado alemão Baviera, que não tem nada a ver com a Baviera, e também na nação da França. Então, a França, como organização espacial, é muito antiga e deixou sua cultura enrustida no norte da Baviera, que não tem nada a ver com os francos. Só uma parte. Então, aqui, ó, nós temos a Baviera, no século VI, a Suábia, da onde vem o traje do Gartenstadt, a Austrásia, a Saxônia, que existe como... Todos esses locais, mais tarde, viraram os ducados. Borgonha, Provença, Aquitânia, Neustria. Mas o mais interessante é Suábia, Bavária,
Borgonha, Saxônia, século XVI, o rio Oder. Isso aqui era a Pomerânia mais tarde, de Viagem para o Futuro. Viagem para o Futuro 4. Vamos ver como é que se vestia, como se veste, como é o traje da Bavária, como é o traje da Suábia e como é o traje da Borgonha. Eles estão sob uma mesma organização geográfica. Nesse mapa eles são francos, mas o que representou nos trajes? Betzinger, vocês conhecem? Traje suábio. Esse é o traje suábio. Vocês conhecem o Lederhosen, o traje do bávaro, do Oberbayern? Vocês conhecem o traje de Borgonha. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Betzinger. Voltando, isso aqui é a região dos francos no período histórico. E aqui nós temos trajes diversificados a partir daquelas regiões que já são nominadas nesse período histórico. O traje histórico, eu gosto muito do traje histórico porque ele foi criado pelo camponês. É o traje de trabalho, é o traje de ir na missa, é o traje de ir no culto. Mas eu prefiro muito o traje de trabalhar, o traje com avental, o traje carcomido. Muitos dos nossos visitantes e até autoridades compram aquela Lederhosen novinha, que ainda tem a etiqueta pendurada. Os carinhas da Bavária, eles passam Lederhosen de uma geração para outra, porque isso é o relógio de bolso, isso é a herança. Quanto mais marca do tempo, mais original. Então, o traje, ele é camponês, ele é do trabalho, ele é do dia a dia e, naquele período, muita dificuldade para se fazer roupa nova. Então, a roupa era puída. Os nossos trajes, eu aprecio muito aqueles que têm esse aspecto. Para mim, é original. É uma opinião pessoal minha. Eu jogo até para vocês darem a opinião oficial de vocês também. Querem falar? Elton quer falar? Tu que tem tantos anos de traje. Contemplado. Você sabia disso? Você sabe, né? A gente falou, né? O traje histórico é desenvolvido a partir da roupa rural dos camponeses de cada uma dessas regiões. Essas regiões vão mudar de cor ao longo dos séculos e os trajes também. Os trajes ressurgem ali no século XIX a partir de pesquisas antropológicas, eles escolhem alguma coisa, ou alguns são usados ainda, mas muitos são resgatados. Eu conheci um pesquisador em Franconia, que ele tinha uma coleção de trajes e de fotografias, e a gente, Elpert, e a gente trocava figurinha, e ele faleceu de câncer, eu não tive tempo de despedir. Então, tem essas pessoas ligadas à cultura que resgatam uma forma de usar esses trajes, que como dialeto, eles valorizam muito o traje do local. E ele surge no século XIX e a se definir com toda a influência histórica pretérita. O traje é simples e descreve um certo hábito de vestir, que é regional, atemporal e às vezes etnicamente limitado. Também apresenta o status social de quem o usa, os adornos, o traje de ir no culto, de ir na missa. Dependendo da ocasião, existem trajes diversos. Estes são principalmente utilizados para exibição e fornecem informações sobre riqueza, o emprego, o trabalho, ou status pessoal de cada uma das pessoas. Saindo um pouco daquele miolo da Alemanha, nós vamos lá para o Báltico, que isso veio muito tempo depois disso que nós estamos falando, aqueles pescadores, as suas famílias, como eles se vestiam, como eles se protegiam daquele frio, daquela chuva do Báltico, como eles usavam essas calças de couro com meias de lã para conseguir fazer o trabalho deles, e de repente isso virou um traje que era usado em ocasiões especiais. Ali do lado nós temos o casamento, o traje do casamento sempre de uma maneira diferenciada, especial, mas lá no meio tem uma pessoa com a jaqueta e com a calça do pescador também.
Aqui nós temos uma fotografia histórica que mostra realmente o que era o trabalhador. Esse traje, inclusive, ele é mais recente, esse tipo de traje do pescador lá do Báltico, do traje pomerano. Então, a forma, a característica, nada bonitinho perto daquilo que a gente vê nos nossos desfiles, nas nossas apresentações, porque era um traje de trabalho, um trabalho muito duro. No mar, clima frio. A divisa cultural, isso aqui vocês não conseguem ver, né? Tá muito Vale do Reno. O mapa? Aqui no meu tá comendo, mas eu vi que no celular tá bem. Não, Após a morte de Carlos Magno, que ele morreu no século IX, todo o seu reino começou a fragmentar. E qual é o impacto dessa fragmentação para a Alemanha? Mais uma vez, nós vamos buscar o rio Elba, o rio Reno e o rio Danúbio. Olha aqui o rio Danúbio e o rio Reno. Esse espaço aqui foi um espaço... A França, o território franco, foi dividido na língua francesa, praticamente, na língua alemã e o espaço neutro, que eles chamavam Alsácia, num determinado período. E aqui nós temos Estrasburgo como referência. Então, na história de Estrasburgo, tu vai lá, é uma cidade alemã, mas eles falam francês, porque essa divisa, ela brincava de lá para cá e de cá para lá, sempre. Então, Estrasburgo ficava na Alsácia. E várias cidades nessa divisa é francesa, e através das guerras eram tomadas lá e cá, mas a característica da cidade é alemã. Surgiu o Império Ocidental, surgiu o Império Oriental, e a fronteira política correspondia mais ou menos à fronteira linguística entre o alemão e o francês. Aqui nós começamos a ter uma caracterização daquela mancha de tribos bárbaras, surgindo mais ou menos o que nós temos hoje em dia. O rio Reno, sempre o obstáculo natural para o avanço de dominadores, né? Então, aqui nós temos Alsácia, que é mais ou menos esse espaço neutro, o rio Reno e a referência só de Estrasburgo, para ter uma ideia. A Alemanha pegou várias vezes essa cidade de Estrasburgo, pegou para ela e depois os franceses pegaram de volta, então esse limite era muito bélico. Qual é o traje que se usava na Alsácia? Então, aqui, o que nós observamos nos trajes, de uma maneira geral, a partir desse resgate, a partir dessa história, são os adornos de cabeça, porque lá até é permitido pelo frio, os casacos são permitidos nas estações mais frias, diferentemente da nossa região. Mas faz parte desse traje feminino, geralmente o colete, o avental, a saia, o vestido ou a camisa. Ainda século XIX, na Alsácia, que era a região dos francos, que foi dividido em oriental e ocidental, e no meio ficou uma região neutra. Nós observamos a camisa, esse é um traje de passeio, não é um traje de camponesa, os adornos na cabeça ricamente adornados, com bordados florais, os aventais com listras verticais, o laço na frente, em alguns locais isso tem um significado, aventais de renda, às vezes a gente fica dizendo isso está certo, está errado, está certo. Esse colete nós temos em trajes aqui na nossa região, que eu já vi, já fotografei, o lenço, que dá todo um colorido e um charme, mas na nossa região é muito quente, fica muito elegante o lenço. Então esse é o traje de Estrasburgo, do Estrasburgo francês, tá? Da cidade de Estrasburgo, mas eu ouso dizer que há muita influência alemã nesse traje. E na França do século XIX, quem gosta de ver filmes, quem gosta de cinema, acompanha filmes de época, as camponesas, as trabalhadoras, as arrumadeiras, as moças do lar, geralmente se vestem dessa forma, e esses são os trajes da França do século XIX. Mais ou menos, o avental, o chale, o detalhe da cabeça, a camisa branca, o casaco, mas embaixo tem a camisa branca, que em muitos casos era o suporte de seio, conforme era feito.
Vamos continuar com Deutschland. Com o passar dos anos, o povo do Império Oriental, que era aquele que falava mais alemão, se desenvolveu um sentimento de unidade sobre preceitos, língua, conduta e folclore, embora não fosse um país. Eram tribos, eram ducados, eram reinados que estavam submetidos ao Império Austro-Húngaro, aos romanos, mas eles tinham já uma identidade regional. Mais ou menos aqui, para nós vermos os locais, aqui está o rio Oder, aqui está o rio... Aqui eu me confundi agora. Esse aqui é o rio... Espera, esse aqui não está muito claro. Com licença, Angelina. Pode. É o rio Elba, é onde fica o porto aqui, né? Porto de Hamburgo. É, por isso que eu fiquei em dúvida. Aonde é que está o Reno? É esse de Bremen? Esse é o Reno. Não. Isso. Mas eu acho que está mal desenhado. Mais aqui para baixo, mais para perto da França, não é? A Bélgica ali. Eu acho que ele está... Düsseldorf, exatamente. É que a gente fica com o mapa da Alemanha atual. Sim. Porque Düsseldorf fica ali perto, está aqui, ó. E aqui também. Então, aqui nós temos, nessa situação histórica, a República Tcheca, a Áustria, a Polônia. Vocês vão ver como a Polônia vai aumentar, diminuir. Dinamarca vai aumentar, diminuir. E os povos que vivem ali são os mesmos, gente. Às vezes alemães, às vezes poloneses, às vezes pomeranos. Aqui nós temos a Holanda, a Bélgica, a França. Olha a limitação da França. A França ocupava grande parte disso aqui. A França não, os francos. E aqui nós temos o rio Reno, uma das características das cidades alemãs, desde a época que os povos se fixaram na terra, eles ocupavam as margens dos rios para drenar e para alimentação da casa. Então, eu ouço muito aqui, que essa gente aqui era muito burra, que ocupavam os rios e os locais de enchente. Isso é uma característica da cidade alemã, isso é cultural. Eles ocuparam o vale como eles ocuparam lá. Mas não sei, eu não pesquisei se lá tem enchentes periódicas, como acontece aqui, mas as principais cidades estão localizadas nos principais rios, isso desde 5.000 a.C. era feito assim. A palavra que no início designava a língua, Deutsch e Land, então, o povo que falava e depois também designava a região por ele habitada. Surgiu a palavra a partir da união de Land, Deutschland. Surgiu o povo que começou a escrever a sua própria história, mesmo que ainda não estivessem organizados sob uma mesma nação que surgiria bem mais tarde. Bem depois que Blumenau foi fundado, surgiria a nação Deutschland. Esse mapinha turístico é muito interessantezinho para nós já vermos, que eu quero transmitir para o nosso grupo, é as diferenças culturais, como nós temos as diferenças culturais do Brasil. Baia faz parte, divisa com a Áustria, que tem muito mais a ver com a Áustria culturalmente, que tem muito mais a ver com a Suíça e que tem muito mais a ver com o Tirol italiano também, do que, por exemplo, com Hessen, do que, por exemplo, com a própria Franconia, sabe? Os francos, ficou um pedacinho de francos aqui no norte da Baviera, e aí eles se chamam bávaros, e aí o bávaro que ouve a gente falar é os bávaros, eles são lá de Würzburg, aí, isso não é bávaro, eles fazem até aquele jeitão dele, é o que se tornou Nordenheim, Sérgio, lê aí para mim, Sérgio. Mecklenburg, Schleswig-Holstein, isso aqui eram tudo ducados, que nós vamos ver daqui a pouco. Ducados, o que significa línguas, trajes, Holstein, Westfalen, Berlim. Berlim é uma cidade que depois da Segunda Guerra Mundial se descaracterizou total, porque leva o estigma do nazismo. É a capital da Alemanha
que ganhou o estigma do nazismo. Então, o alemão hoje anda quietinho, mansinho, para não lembrar, ou uma pessoa apontar que eles são nazistas, e Berlim hoje nega traje. Berlim não gosta de nacionalismo, não gosta de cultura, e aprecia muito o ecletismo e aquela mistura toda. Então, Berlim se tornou, depois da Segunda Guerra Mundial, um outro aspecto totalmente diferente do que era uma Alemanha do final do século XIX. Até hoje está ocorrendo essas mudanças. Thüringen era outro ducado, Hessen, e assim vai. E dentro de cada um desses, vinho. Eu ouvi outro dia um radialista de Blumenau dizer que alemão não bebe vinho. O alemão só bebe cerveja. Vinho no Vale do Mosela. Baden-Württemberg, a terra dos suábios, a terra do traje do Gartenstadt, a terra da Floresta Negra. Então, tem diferenças dentro dessa Alemanha atual a partir dessa história. Logo se definiu a fronteira ocidental da Alemanha, que era a parte com a França, que permaneceu relativamente estável. Eu acho, pessoalmente, que houve uma oscilação. Estrasburgo para a Alemanha, Estrasburgo para a França, Estrasburgo para a Alemanha, Estrasburgo para a França. Isso aí ocorreu com outras cidades também. A fronteira oriental, já que tem a ver com a Polônia, que tem a ver com a República Tcheca, que tem a ver, mudou muito desde o ano do século X até os dias atuais. Nos séculos seguintes, o território habitado pelos alemães foi ampliado em direção ao leste, um movimento que só veio parar lá no século XIV, logo depois da Idade Média. Aqui é um exercício bem rápido que nós vamos fazer para não ocupar e não chatear muito vocês. Rio Elba, aqui é o Rio Reno e aqui embaixo é o Rio Danúbio. Isso aqui é o Império Romano. Aqui nós temos só pequenas povoações, não é nada habitado. Depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, já surge um povo suébio. Já tem outra povoação aqui, os lombardos, os saxões, França, os francos, e aqui, ó, o Rio Reno, sempre mantendo o Rio Reno. E aí nós vamos ver como isso aqui vai mudando ao longo da história até o ano de 1900. Isso significa mudança em quê? Na forma, na cultura, na mistura cultural, no intercâmbio cultural. E afinal, qual é a cultura da Alemanha? Da onde vem a cultura da Alemanha? E aqui nós temos o grande Império Romano, que chegou até a ocupar a ilha da Grã-Bretanha. 300 depois de Cristo aumentou os saxões, os Hermundari, Bolomon, alemanes, que devia ser já uma organização mais coesa. Roma, surgiu essa povoação maior, Rune. E aqui só pequenas povoações e fixações. 400 depois de Cristo, Bretanha já se libertou, já surgiu como cultura étnica. Aqui está o rio Oder. Os turíngios já se organizaram, os saxões, os francos se organizaram já em território. A Itália está nessa parte aqui. E aqui está mais ou menos já ameaçando surgir um Portugal. 500 depois de Cristo, sempre observando o rio Reno. E aqui o rio Oder. Saxões, os francos aumentam consideravelmente. 600, surgiu a Bavária no século VII. Então, nós temos a Bavária, os francos, os italianos, e o rio está aqui, ó. O rio está aqui, o rio Reno. Isso aqui é a Alemanha atual. Então, tem os saxões, os francos, os boêmios, a Bavária. E aqui já está surgindo, ó, os poloneses já estão se organizando. 700, os francos aumentam consideravelmente, os búlgaros surgem, os poloneses já surgem mais forte. E os saxões aqui. 800 a.C., a Francônia se divide em oriental e ocidental, a Polônia aumenta consideravelmente, a Cassábia, que é aquele traje bonito que nós vemos, eu escrevi sobre o traje deles. Essa região aqui, gente,
ela foi muito militarizada, ela foi muito disputada. A Dinamarca aumentava o território, diminuía o território, os cassábios vinham para os alemães, iam para a Dinamarca. Isso aqui foi muito disputado, inclusive os pomeranos, até surgiu o povo prussiano, e os poloneses também. Os poloneses foram muito maltratados na história, eram um povo muito maltratados, como foi os pomeranos também. Isso aqui é só para mostrar o que acontecia com essa Alemanha ao longo de século a século. 900 depois de Cristo, o Império Romano, a França Ocidental, a Polônia aumentou consideravelmente, Pomerânia surgiu, Dinamarca continua pequenininha. Essa Croácia é um lugar muito lindo e existe até os dias atuais. A Hungria, que depois ficou no Império Austro-Húngaro, 1000 depois de Cristo, quase na Idade Média. A Idade Média era o período nacional alemão. Qualquer coisa que reporta a Idade Média faz parte da cultura alemã. Os irmãos Grimm é uma prova disso, que eles não eram só escritores de contos de criança, eles eram historiadores, eles fizeram toda a coletânea de dados ligados ao folclore alemão, da religião antiga, da religião pagã, e eles fizeram o dicionário alemão quando surgiu o Estado alemão. A Polônia aumentou muito, a Pomerânia e a Polônia, a Hungria. 1100 estamos na Idade Média, o Império Romano, os francos. Aqui tem a Silésia, a Mesóvia, a Polônia, e surgiu de repente uma Pomerânia aqui. A Pomerânia ainda está, né, junto do rio Oder. E observe como a Dinamarca comeu um pedaço desse território todo aqui. Então, o traje da Dinamarca... E em 1200, com o sistema feudal ele surgiu muito forte na Idade Média, mas ele foi uma consequência da queda do Império Romano, porque a Europa virou um caos. E aí cada um se virava como podia. E ele subia os morros e fazia uma casa bem fortinha e ficava olhando, porque ali era assalto o tempo todo. E se o vizinho não conseguisse fazer uma casa fortinha e tivesse em apuro, batia na porta e dizia assim, ó, deixa eu entrar, porque se você me der comida e me deixar plantar, eu vou te proteger, eu vou fazer parte do teu exército e tal. O feudalismo surgiu mais ou menos dessa aglomeração de... Então, aí depois o cara fazia uma casa de pedra, depois ele fazia uma casa maior, de repente ele fazia uma fortaleza, de repente ele fazia um castelo, e o senhor daquele local, com o passar do tempo, se tornava o nobre daqueles locais. E tinha aqueles camponeses, aquelas pessoas que ele protegia, entre aspas, e esses camponeses forneciam o exército para ele, se ele precisasse se degladiar com o vizinho ali, que também tinha um exército. Então a Idade Feudal, a Idade Média feudal, mais ou menos acontecia assim. E nesse período de 1200, vocês observem como isso foi retalhado. Então, existiam famílias, senhores, nobreza, que tinham bandeira, que tinham exército, que tinham dialetos, que tinham música. Isso tudo dentro desse território, que um tempo atrás era ocupado pelos povos bárbaros, que depois foi pelos francos, depois pelos romanos, e agora ficou todo retalhado. Mas observe que a Boêmia, como está grande, a Hungria. E aqui em cima, o que aconteceu com... Onde é que está aqui? O rio Oder? Sérgio, é aqui? É, né? E aqui está o rio Reno. Embaixo do rio Reno ainda permanece a França. 1400, 1500, a mesma coisa. Muda as coisas. Depois eu vou passar para vocês olharem, só para a gente não se perder muito tempo aqui. Aqui nós temos o surgimento de um reinado muito importante para a história da Alemanha, que é a Prússia. Um povo altamente bélico, militar, que tinha as diretrizes dos prussianos, e que foram eles que, em 1871, organizaram, embora tenha tido iniciativas anteriores, organizaram a nação da Alemanha. E a característica de governar desses primeiros anos da Alemanha seguia os dogmas militares da Prússia, que pegou a Pomerânia, pegou a Polônia, chegou até a Suécia, a Dinamarca diminuiu, surgiu a Saxônia,
em 1800 surgiu o Estado da Alemanha. Naquela contextualização. Suíça, o Império Austro-Húngaro, a Itália, mais ou menos os países, a Holanda e a Dinamarca, e a Inglaterra também toda. E no século que houve as duas primeiras grandes guerras, a Polônia, a Tcheca, a Áustria, a Suíça e a Germânia, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França. Agora vocês imaginem esse território aqui passando por todos esses fatos históricos, essas mudanças geográficas. Nós conhecemos o Brasil sempre como ele é até hoje. O que isso implica no território da Alemanha? Nós podemos dizer que o alemão é teimoso, que o alemão come chucrute, que o alemão veste traje lederhose? As pessoas, mesmo com as mudanças de limites geográficos, dominados, permaneceram no local e receberam essa influência, mas com a raiz principal de suas práticas. Até 1871, a Alemanha era um grupo de cidades livres, ducados, com cultura e identidades próprias. A Alemanha atual é multicultural, não pela presença da chegada dos imigrantes que hoje estão chegando lá, orientais, mas da sua própria história. A Alemanha é resultado da sua própria história. E para entender bem isso, os ducados, que eu mencionei várias vezes, que é antes do surgimento dessa nação, eles eram aquele mocinho de filme, ele era o guerreiro, ele era o destemido, ele é a pessoa que melhor se relacionava com a cidade, ou com a região, ou com a tribo, e que representava o rei naquele lugar. Então, ele era escolhido, ele era transformado em duque, e ele tinha a força e a autoridade do rei. Os escolhidos para liderar uma guerra quase sempre possuíam experiência e grande reputação na comunidade. Geralmente, esse conjunto conquistava a confiança dos nativos, que respeitavam aquele cara que dominava a região e se denominava rei da região, porque o duque era uma pessoa deles. Muitas vezes o rei ou seus suzeranos estavam a quilômetros de distância, e essa era a forma de manter a ordem a partir dos líderes locais, que recebiam o poder desse rei que estava longe. Os duques germânicos mais conhecidos são o Ariovistus, o Hermann, o primeiro herói, o Maroboduus e o Widukind. Os duques eram funcionários de confiança do rei com especialização militar, cujas tarefas eram comandar e organizar áreas germânicas e latinas dos merovídeos conquistados. Das duas áreas, foi construído um poder intermediário, formando com nobres locais de cada comunidade, e esses eram submetidos ao grande império sacro romano. Aí nós entendemos porque os irmãos Grimm tinham tantas princesas e tantos castelos. As principais regiões formadas foram Alamânia, Baviera, Franconia, que tem Würzburg, Aquitânia e Britânia. Então aqui nós temos a Franconia, que tem raiz histórica nesse período, e a Baviera. Só para ilustrar novamente o traje da Baviera e o traje da Franconia. Franconia, inclusive, nós temos contatos muito estreitos com pessoas lá, existe um museu, as pessoas estão aqui sempre, estão ali no 25 de julho. Ó, esse é o homem que pesquisava os trajes ali do Franco, Eike Elpelt. Eles têm um cuidado, eles têm uma tradição muito grande com trajes. Rio do Sul também fez um traje Franconia. Rio do Sul e o 25 de julho, Blumen. E a Franconia, tu queres falar? Tá, foi muito tempo? Não, eu ia falar. A Franconia. Fala, o Blumenau é. E a Franconia é interessante porque, como eu falei, é o norte da Baviera, gente. Só para ilustrar o que é essa cultura da Alemanha. Então, eu fui pesquisar em Scheimel lá, eu estava no sul da Baviera, eu estava no norte e eu estava em Baden-Württemberg. Vocês acreditam que eles me fizeram, sem combinar, eu falar que eu estava no melhor país do mundo e no melhor lugar desse país, em todas as 3 regiões?
E eles têm dialeto no sul, que é diferente do dialeto do norte, que é diferente do Baden-Württemberg, que são os suevos, que é do traje do Garden. E lá na Franconia, a herança que vem dos romanos é a produção de uva, de vinho, o melhor vinho branco é produzido nessa região. Então, eu botei esse mapinha lá de trás, só para vocês verem que nessa época aqui, já existia a Baviera, eu não tenho o ano ali, já existia a Baviera, já existiam os francos, os saxões, eu não tenho o ano, que pena, não marco o ano. E de repente, aqui, nós temos uma Baviera formada com um pedaço dessa Franconia aqui. Como é que esse Estado vai definir a sua cultura? Então, por isso que há essas briguinhas, entre aspas, o melhor lugar da Alemanha é aqui, o melhor é aqui, porque entre eles fazem essas brincadeiras. Aqui é Baden-Württemberg. Então, esse pedaço de sul aqui, ó, uma região é totalmente diferente da outra. Uma região, ó, a bandeira do norte da Baviera, do sul é essa, e a bandeira do norte é essa. E eles torcem o nariz para essa bandeira. Aí vai brasileiro lá, como eu já fiz na primeira vez, a gente leva essa bandeira para esse lugar aqui, ó. É lixado, eles não gostam da bandeira azul. Na Franconia foi onde surgiu a casa em Chaimel, onde pela primeira vez os homens se assentaram, onde surgiram as primeiras aldeias. Na Baviera nós tivemos a interferência da arquitetura romana, foi o primeiro exemplo que eu peguei, mas tem várias casas onde se constrói com pedras na parte inferior, pavimentos superiores, e só permitiu, de repente, o enxaimel no pavimento superior e no telhado. Os muitos ducados, depois fizeram parte do território do país dessa Alemanha atual. Explica as diferenças culturais e folclóricas entre as regiões do sul da Alemanha, mesmo estando tão próximas. Também explica as semelhanças percebidas entre os britânicos, franceses e alemães. Os contos de fadas envolvem esses três povos, digamos assim, parte da cultura ou da religião pagã. Sua origem tribal tem a mesma estrutura social nas tribos que mais tarde formaram parte do sul da Alemanha e os países que formaram a Grã-Bretanha e a França. Em pesquisa em loco, essa é aquela brincadeira que eu falei. Então, aqui nós temos um traje suave, que não é exatamente aquele que o Gardestadt usa, que é diferente do traje bávaro, que é diferente do traje francônico. Cada uma das regiões que formaram o Estado da Alemanha estava submetida a um ducado diferente e a um governo diferente. Portanto, muitas vezes se encontravam em campo de batalha, lutando contra si, ou unidos lutando contra um terceiro. Possuíam dialetos locais, falados até hoje nas residências dessas regiões. Vocês precisam ver os bávaros falando. A gente não entende nada. Dialeto dos ancestrais tribais, falado com orgulho, com reverência e respeito. Possui sua culinária, música e dança. Também são diferentes. Agora vocês imaginem o povo bávaro das montanhas comendo homops. Um exemplo ligado à história da colônia Blumenau é a terra natal do seu fundador. Quando nós pegamos os nossos livros históricos, lá diz assim, que Hermann Blumenau nasceu em Hassenfeld, ducado de Brunswick. Era um ducado. E aí esse ducado de Hassenfeld, existe um traje histórico. Aqui foi feito pelo Eintracht Volkstanzgruppen, que nós registramos eles levantando o Mainbaum, que é um folclore, uma atividade folclórica do sul da Alemanha. O traje é do meio da Alemanha. E provavelmente muitos deles são descendentes de pomeranos. Então, nós fazemos uma salada aqui em Blumenau. A gente faz uma salada. Só para ter uma ideia, assim que mais uma vez, o Rio Reno. Onde é que está o outro rio? O outro rio? E aqui o Rio Oder. Então, essa parte aqui era a parte que estava se formando, esses são os ducados que tinham, tá? Então, aqui é os Mecklenburg, que era um ducado, aqui existia o Bayer, os suábios, os lombardos, os francos, esses são os ducados que existiam em uma determinada época.
em 972, no reinado de Otto, em 1032. Acima do rio Reno e acima do rio do Weine, do Danúbio, não teve muito contato com os francos e nem com os Cidbaia e nem com os romanos. Mas eles tiveram contato e interferência quando, gente? Elton, tu que está olhando aí. Eu deixo essa pergunta para vocês. Quando foi que as pessoas da Alemanha tiveram contato com a cultura abaixo do rio Reno e do rio Danúbio? Mudou muito a história. Quando houve as cruzadas, quando os romanos foram cristianizados, os cruzados foram lá para cima no Báltico, e todo o território que eles convertessem, com espada ou não, eles se tornavam senhores do terreno. Então, aqui nós temos os ducados de Saxônia, de Brandemburgo, de Mecklenburgo. São ducados que não tiveram contatos com o Império Romano e nem com francos, mas após as cruzadas, eles tiveram, que daí vem a expressão teutônica, e aonde houve a germanidade dessa região. Até então, eles tinham uma cultura pura, uma cultura original daqueles povos bárbaros. E aí nós temos o traje de Brandemburgo, que é onde tem o muro de Berlim, era um ducado, esse ducado de Brandemburgo. Então, mais uma vez, o traje feminino se repete com a posição das saias, do adereço da cabeça, do colete, da camisa de algodão, as rendas, os adornos da cabeça ricamente bordados. Nós temos o outro ducado, que é a Saxônia. Aqui dá de perceber bem o traje de passeio. Muito se confunde com o casamento de preto dessa região. Então, esses saxões, essas cruzadas foram para lá, e se levantou a história de que as noivas se casavam de preto porque elas eram violadas antes do marido pelos senhores feudais, e aí elas casavam de preto em protesto. Isso é uma lenda criada, nós pesquisamos, escrevemos um artigo. As pessoas casavam com a roupa preta, porque era a roupa mais barata, a roupa mais acessível e com o melhor vestido que tinham. E não só lá casavam de preto. Eu encontrei várias fotografias em toda a Alemanha. As mulheres casavam de preto porque era muito caro ter um vestido vermelho. Era muito caro ter um vestido branco. Ainda tinha que lavar, aquilo sujava fácil. O preto nem aparecia. Então, casava com o melhor vestido e a roupa preta, e isso também tirou. E aqui nós temos um traje da Saxônia ricamente adornado, bordado. As pessoas têm uma postura social bem... Novamente, Mecklenburg, traje de Mecklenburgo, que era um outro ducado da parte... Eu estou mostrando os trajes do norte, porque nós sempre fixamos nos trajes do sul. Como existe o colorido desses trajes daqueles países após toda essa história. A Dinamarca, Schleswig e Holstein duas vezes, esses trajes são multicoloridos e mudaram de bandeira várias vezes. Por isso que eu coloquei os 3 nomes. A hora Dinamarca abrangia Holstein, e tem o traje Cassábio, que é usado também aqui no Brasil. A Prússia, esse traje eu já fotografei aqui também. Esse traje era de Pomerode, né? Era de Pomerode, o traje novo do traje dos pomeranos. Eles usaram na festa. E aqui nós temos traje da Pomerânia. Esse, como é que é o nome? Vários trajes da Pomerânia. Eles usavam bordados. Lindo, né? E essa saia armada. Ele é lindo, o traje do grupo. O traje da Polônia. Polônia também mudou. Essa fotografia eu fiz lá em Mafra, no encontro de dança e aniversário. Eles dançaram muito, esse grupo polonês. É um grupo polonês de Mafra, aqui também.
Esse é o traje de Luxemburgo. Eu estou percebendo que o Luxemburgo está muito forte aqui no Brasil. Eles estão dando cidadania às pessoas, que às vezes a gente confunde com alemães, falam alemães, mas esse grupo eu também fotografei em Mafra, e esse é o traje de Luxemburgo. Um traje ricamente adornado de Luxemburgo. E no início da Idade Média surgiram os ducados hereditários. Nós vimos um local lá que o traje masculino de guerra dentro de um cloister, ele muda, gente, porque ali está enterrado gente 1000 anos de senhores enterrado ali. Aí você vê a mudança do traje ao longo das esfinges, assim. A roupa, como ela mudou nas esfinges das pessoas que estão enterradas naquele cloister, junto a um limer. Aqui eles chamam de Kaiser. O Barbarossa, o Kaiser Heinrich II e o Heinrich Friedrich. Na verdade, eles são os duques que representavam o rei. Então, tem uma coisa que eles separam lá na Alemanha, que são os Kaiser, e que tem os reis também, que é a diferença. Geralmente, a gente achava que Kaiser era o rei. O Kaiser é o representante do rei naquele local. Conhecer é preciso, e alemão não é tudo igual, como tantos de seus descendentes que vivem longe da Alemanha, que ignoram, tenta afirmar, somado ao coro dos demais que desconhece. Muita atenção nessa hora. Só para finalizar, nós fomos até a unificação, mas deixamos para pesquisa, para não ficar muito longo. Depois da Segunda Guerra Mundial, mexeram na panela de novo, e muita coisa mudou novamente, tá? Muita fronteira mudou, vale a pesquisa. E só para ilustrar, o Schuhplatte é o sapateado, é a dança folclórica que nós temos muito no nosso meio, mais antiga do mundo, mais antiga da Europa. Ela tem origem lá no Neolítico, em 3.000 anos antes de Cristo. Tem peças cerâmicas comprovando a dança assim. Desculpa que foi longo, tá? Vocês querem conversar alguma coisa? Sim, arrasou. Não, mas vamos conversar, eu doce. O Edson chegou! Meu Deus, a Frau. Ai, tudo bem? Tudo bem? É que eu fiquei assim, gente, o assunto é muito extenso. Eu não sei se ficou confuso para vocês, mas no conjunto eu queria mostrar como isso mudou ali, como eles conseguem se organizar historicamente ainda. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, mexeu tudo de novo, a Polônia, alemães que moravam na Alemanha viraram poloneses e moram na Polônia, então é uma coisa muito complexa. E aí a gente chega aqui no Brasil, a gente ouve, alemão é teimoso. Lá na minha família, alemão é teimoso, alemão é loiro de olho azul, alemão, e vai ver essas coisas, né? Eu quero ouvir. Sérgio? Além disso, né, Angelina, além da gente falar da cultura, a gente também tem personalidades diferentes, né? Então, sim, as pessoas tendem a falar que alemão é tudo igual, né, tudo teimoso, mas eu não sou de origem alemã e convivo com a família do meu marido. São duas famílias distintas e duas famílias que reagem totalmente diferente a qualquer emoção, formas de se cumprimentar e tudo mais, né? E que eu acho que é próprio da origem dessas famílias, do jeito que esses antepassados se criaram também, do jeito que eles se defendem de algumas coisas, né? Então, acho que as próprias famílias, independentes se brasileiras, alemãs, têm jeitos distintos. Imagina isso numa cultura que mudou tanto, que passou tanto de mão em mão, né, literalmente, né? Então, até para se identificar de fato quem é esse alemão, fica difícil também. Mas eu gostei bastante. Assim, para mim é um mundo diferente, porque história não é a minha praia. Então teve uns momentos que eu viajei. Mas tu conseguiu entender, Vânia? Tu conseguiu entender? Ficou claro? O que eu entendi é que é uma grande mistura e que de vai e volta, de gente que perde e ganha território, de gente que precisa defender suas raízes e precisa buscar ir atrás. Eles mantêm, né? Eles mantêm, gente. Eles pá. A gente tem até que usar como exemplo. O Brasil nunca teve guerra para valer. É verdade. Para defender território, né? É. Mas muito obrigada, Angelina. Abraços aí. Abraço. Obrigada pelo teu retorno. Eu tenho um... Sérgio! Ai, você. Deixa o Sérgio primeiro.
O Sérgio gosta de história, eu quero ver se eu Não, fui claro. é só assim, ó, quando você falou algumas vezes ali em povos bárbaros, né? Bárbaro não são só os germânicos. Na verdade, bárbaro, os romanos eram qualquer povo que não fizesse parte da cultura greco-romana. Isso. Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Os romanos chamavam eles sim de bárbaros, mas eles eram germanos. Né? Esses povos Sérgio, ali... eu também observei isso, e é por isso que eu falei que os germanos não eram os alemães. Os germanos eram aquele. Eles chamavam os germânicos acima daqueles rios. Os alemães são, digamos assim, herdeiros dos antigos germanos, né? Inclusive, de onde vem o nome Alemanha, né? Vem ali de uma tribo alemã, que eram os alamanos. Né? Dali que surge a palavra Alemanha. Isso para os portugueses, já para o pessoal lá da Europa, eles já usavam outro termo, no caso, né? O Deutschland já vem de outra tribo alemã. Ô, Sérgio, é muita coisa para a gente apertar, né? Numa linha. É muita coisa, muita. Sim, claro. Né? E é pouco tempo também. Eu até vou te fazer um pedido, aqueles mapas temporais, se pudesse me ceder, eu agradeço muito, porque é importante a gente passar isso para os alunos também, né? É legal que é de século em século. Quando a gente está mostrando ali está falando ali, principalmente a questão, a gente fala do Carlos Magno, a questão dos 3 netos deles, depois que dividiram o Império Franco, né? Porque o Carlos Magno, ele vira imperador, em 1800 ele vira imperador. Né? E depois, poucos anos depois, os netos destroem tudo. Tudo. Né? Teve lá o Carlos, que ficou com o Carlos Neto, né? O Carlos Calvo, que ficou com a parte da França, aquela parte central ficou com o Lotário, e depois tinha o Luís o Germânico lá, que ficou com a parte mais para leste, no caso, né? Que pega uma boa parte do que a Alemanha é hoje. Mas é isso aí. Tido como um dos maiores movimentos imigratórios existentes praticamente no mundo, né? Porque era tanta gente andando para lá e para cá à procura de trabalho, à procura de comida, né? O final da Segunda Guerra Mundial, ela foi um dos maiores movimentos migratórios que o mundo já viu, que o mundo já presenciou. E o mais grave que eu acho com relação ao alemão, Sérgio, não sei se é a tua opinião, é a descultuamento, a descaracterização. Tem cidades inteiras lá como Frankfurt. Não é Frankfurt, é aqui em Baden-Württemberg, a capital. Ela é americana. Os americanos se fixaram lá, eles não falam alemão, eles falam inglês. A língua paralela é a língua inglesa americana, porque eles deixaram os soldados ali. Aí eles falavam inglês. Mas isso é uma coisa que acontece em todo lugar ocupado, né? Se nós formos olha o Brasil. Qual era a língua que se falava antes dos portugueses chegar aqui? Né? Os portugueses ocuparam, né? O que se tornou a língua oficial do que é o Brasil hoje? A mesma coisa dos teutos lá em cima. Eles germanizaram o pessoal do Báltico lá. Aí, assim, né, o senhor era alemão, aí o pessoal queria fazer parte da elite, começava a bajular, né, porque entrava no palácio, e aquilo foi tomando conta, assim. Mas é isso aí. Mas mesmo assim, mesmo no Brasil, né, a gente fala muito assim, porque a cultura na Europa, havia muita mistura, né, muita criação de povos circulando para cá e para lá. Mas se a gente for olhar no território americano, né, também acontecia esse tipo de coisa. Né? Os nossos nativos também... Só um pouquinho aqui. Os nossos nativos, eles também... os povos nativos aqui do Brasil, do continente americano, eles também tomavam território uns dos outros, e também aconteceu muito disso aí. Isso é típico, é coisa do ser humano. É coisa do ser humano. Né? Isso acontece em qualquer época e em qualquer lugar do mundo. Estou conectando aqui que está caindo a...
Não, queria só acho que o Sérgio pontuou uma coisa que eu também ia pontuar, que acho que a gente até poderia fazer um outro momento para falar sobre esse período antes Segunda Guerra, esse período não tão longo, mas um pouco curto, e o período depois Segunda Guerra, porque, como o Sérgio disse, foi um período que impactou bastante e foi responsável por grandes mudanças, né? Então, não só na questão de imigrantes e tudo mais, mas também na questão de muitos costumes, né? Tradições, trajes, por exemplo. As mulheres, né? Após a Segunda Guerra Mundial, oficialmente meio que as mulheres abandonaram os vestidos, começaram, né, de forma mais oficial usar calças, então isso teve um impacto que mudou bastante o mundo, né? Acho que a gente poderia fazer um encontrinho sobre isso. As mulheres foram para as fábricas, surgiu o design, surgiu a fabricação de casas em série, casas populares na Europa, surgiu nova maneira. Lembra que antes era tudo rebuscado, cheio de adornos? A gente tem que lembrar que assim, a Primeira Guerra Mundial foi o que levou as mulheres para dentro das fábricas, né? Mas depois disso elas saíram de novo, os homens, porque os homens foram, né, devagarzinho foram tomando seus postos de novo. Aí na Segunda Guerra aconteceu de novo a mesma coisa, porque os homens iam para batalha, né? E as mulheres tinham que ficar, alguém tinha que produzir no país, né? Tinha toda a questão bélica ali, a questão de, inclusive tem fotos mostrando mulheres montando armamentos, inclusive, né? Montando ogivas e coisa ali de bombas e coisa, tá? Então, assim, não necessariamente que elas foi aquele momento, elas já iam para a fábrica antes, mas em menor quantidade, mas a guerra fez com que a mulher participasse mais do processo de fabricação de produtos, né? Só para tirar uma dúvida assim que me deixa sempre inculcado, e principalmente a partir do momento que eu comecei a participar do Conselho de Cultura, por exemplo, aqui em Blumenau, e é um tema que sempre vem nos debates, assim, né? Que é sobre o que de fato, tipo, que cultura que de fato nós, grupos folclóricos, representamos, sabe? E aí, quando tu fala da salada, é exatamente isso, assim, porque a gente copiou, talvez, uma cultura lá da Alemanha, mas não que de fato era a nossa cultura, porque os imigrantes que vieram para Blumenau, eles não trouxeram os trajes, não trouxeram as danças. É uma boa colocação. Geralmente é bom refletir. E aí, inclusive, nos históricos, né? No nosso histórico do Gardenstadt, no histórico de todos os grupos folclóricos aqui do Brasil, sempre se fala, né, que a gente está aqui representando os nossos antepassados, mas de fato não sei, assim, até que ponto a gente... É assim, Elton. Por isso que eu comecei aquele slide que tem o que é realmente a cultura do Brasil, que eu mostrei o caboclinho, o de Manaus, o Na verdade, o Brasil, ele é multicultural, e aí tu tá na cidade de Blumenau. A minha cidade é Urubici. Eu adoro a tradição gaúcha. Eu adoro, é a minha cultura, meu avô era tropeiro. Mas eu vim para Blumenau. E assim, ó, quando eu estava pesquisando agora os imigrantes nas fazendas do Rio de Janeiro, os imigrantes alemães para ocupar as senzalas, lá no Rio de Janeiro eram imigrantes alemães e portugueses. Aí, quando eles falam imigrantes europeus, eles reportam só alemães e italianos, portugueses são brasileiros. Então, né, eles não consideram o imigrante português, mas o nativo da terra. E ele é imigrante. Então, tu tem a música brasileira que vem do imigrante português, junto com a cultura indígena e junto com a cultura afro, que dá algumas coisas que tocam ali em Paranaguá, o sapateado ali, dos tamancos e tal, né? Isso já é um choque entre duas culturas que vieram para cá. Mas Paranaguá teve esses três atores. Então, aquilo é o perfil de lá. Blumenau teve imigrantes alemães e italianos. Pode ter uma mistura cultural. Mas o Hermann Blumenau botou os italianos numas vilas. E eu sei que isso acontece, que tu está falando. Porque eles querem trazer capoeira para cá. Eles querem trazer capoeira para cá, como isso é cultura. Eu já escrevi sobre isso. Ó. Aí eu fui lá na frente da catedral, da catedral de Florianópolis, tinha uma roda de capoeira.
tinha uma roda de capoeira, eu fotografei. Florianópolis teve escravos, Florianópolis teve a cultura africana, e a roda de capoeira tinha um monte de alemãozinho dançando a roda de capoeira. Quer dizer, quando o pessoal dança capoeira e é de outra etnia, não tem problema. Agora, quando a gente se organiza aqui para fazer uma dança das pessoas que fundaram as cidades, tem problema, incomoda a gente. Sabe? A roda de capoeira é aberta. Então, tinha um francês fazendo intercâmbio na FURB, ele estava doido para dançar capoeira, branquelo, e queria dançar capoeira. Claro, em Florianópolis teve escravo, tem capoeira, vai dançar, e a capoeira aceita. Agora, aqui, na dança alemã, eu não tenho uma gota de sangue alemão. Eu posso dançar, e eu não quero ser criticada. Como o alemão dança capoeira numa boa lá. Então, a gente tem que entender isso, que as pessoas veem. Eu já vi gente chegando aqui em Blumenau dizendo assim, ó, eu vou tocar samba, afinal isso aqui é Brasil. A minha terra, Urubici, teve, não tem alemão, não tem até um pouco, mas não tem samba, é música gaúcha. Então o samba não é uma música do Brasil. E lá não tem imigração alemã. Então, assim, os locais que têm um perfil mais dominante, nessa colcha de retalho cultural, ele pode receber as pessoas ali e fazer aquilo. E não poderia ter censura das pessoas que vêm de fora. A capoeira, a Bahia, Elton, é um exemplo. Os caras vão lá para a Bahia ouvir axé. No Rio Grande do Sul é um exemplo. Eles dançam lá a música gaúcha e eles levam essa música para onde eles vão. E não tem quem faça eles mudar. Agora, a gente quer fazer uma música aqui, eu nem sou daqui, mas eu faço isso como arquiteta, é a cultura daqui. Aí, tipo, Rio, São Paulo, já tem uma miscelânea, já tem a mistura, né? Aí, cada tribo vai num bairro. Aí tem o bairro do italiano, tem o bairro do português, tem o bairro do alemão. Eles se reúnem em grupos afins. Desculpa, mas eu sei que se fala isso. E, às vezes, tu não é compreendido. Não, mas eu digo não na questão de que podemos ou não fazer cultura. Eu digo de que a cultura alemã que chegou para a gente em Blumenau, que os imigrantes trouxeram, não é a cultura que nós, enquanto grupos folclóricos, fizemos. Nós não fizemos a cultura de Dr. Blumenau, por exemplo, do que o Dr. Blumenau trouxe. A gente está fazendo a cultura do que acontecia lá na Alemanha, sabe? Mas E aí eu acho que por isso que existe essa salada assim, dos grupos, né? Porque cada um, enfim, vou fazer um grupo folclórico alemão, gostei desse traje daquela região, vou fazer esse traje. Mas não que era algo que aconteceu historicamente na nossa cidade, sabe? Mas é a mesma coisa da capoeira. O cara chega e dança capoeira, não tem nada a ver. Sim. Aqui não tem roda de capoeira, ele não vai dançar, ele tem prazer naquilo. Não tem nada a ver. Ele não participou daquilo. Eu tenho tataravó escrava, eu podia dançar capoeira. Mas Sim. Os caras que dançam, é os caras que vêm do Canadá. Mas eu acho que, não sei se a gente tem que ter isso claro, de que a gente está fazendo uma representação, né? Não que a gente... eu compreendo. Tu entende? A gente está representando a cultura, não que, né? Às vezes a gente passa, os turistas podem pensar não que... Não é identidade. Eu digo, né? Porque às vezes o turista pode entender que o Dr. Blumenau, quando chegou aqui, dançava assim com esses trajes, e não nesse sentido, assim, né? Isso que às vezes me deixa complicado. Na verdade, o que foi trazido foi o canto coral e o teatro. Isso sim. Né? Isso desde os primeiros tempos da colônia, né, das expressões artísticas, foi o que foi trazido. A dança folclórica, ela é muito recente. Né? Ela da década, principalmente da década de 1980, né? Quando começa ali a questão da Oktoberfest, já tinha os alpinos ali, vai dizer, então vamos dizer... Tinha de Curitiba. 1960, ou um pouquinho mais ali, né, nessas décadas ali, mas é muito recente, né, comparado com o canto coral e teatro. Oi? Teatro. Ô, Sérgio, mas eu acho que até na Alemanha é recente. Não houve essa continuidade.
Só que tem prazer, houve um resgate cultural. E a questão dos trajes também, dá para entender um pouquinho, né? Porque não existia Alemanha, né? Não existia Alemanha, quando o Blumenau foi fundado, o país Alemanha não existia. Existia a Confederação, existia a Rússia, a Áustria e a Confederação dos Estados Alemães, né? Que ora era dominado pela Áustria, ora era dominado pela Prússia, né? Então, assim, eu tenho os meus antepassados, assim, pelos levantamentos que eu fiz, eles vieram da região onde hoje fica Baden-Württemberg, vieram de Nordrhein-Westfalen e de Hessen, né? São os levantamentos que eu consegui fazer. São os 3 estados, né, bem próximos da França, inclusive, se a gente for olhar, são todos eles fazendo fronteira com a França, né? E já outros, né, eu sei que o Edson, por exemplo, a família Klein veio da Pomerânia, né? E assim por diante. Isso vai depender de cada um fazer o levantamento de onde veio sua família. Então, assim, vieram pessoas de vários lugares. Então, vamos representar só de onde o Dr. Blumenau veio. Cara, mas o Blumenau não foi feito só por Dr. Blumenau. Não. Né? O Blumenau foi feito pelos imigrantes. O Dr. Blumenau, se ele viesse aqui sozinho, não teria acontecido ufa, né? Talvez os índios até tivessem dado um jeitinho nele ali. Muito Então obrigada. vamos ter um sorteio de um livro depois. Arrasou. E aí... Eu sugiro o Sérgio fazer da Segunda Guerra, tá? Estou passando a bola para ele. Isso, eu acho que a gente podia fazer sobre esse período e aí trazer para o contexto de Blumenau também. E aí, Oktoberfest, essas coisas erradas todas também. Acho que seria bem bacana. Vânia, tá desligado, Vânia? Deixa ligadinho. Eu disse só com certeza. Eu acho que seria mesmo muito legal. Mas então tá, vamos para a foto oficial. No 3. 1, 2, 3. Espera, deixa eu ver se ficou boa. Agora a gente podia fazer uma mais assim, avacalhada, né? Sim! Agora a outra mais avacalhada. No 3. Deixa eu botar, espera um pouco. Lili, tu tá ótima assim, avacalhada. Eu tô esperando, porque senão eu congelo muito. Tem que esperar a contagem. No 3. 1, 2, 3.